Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho. Deixa eu só olhar aqui pela atenção, pela participação, pelo amor de cada um de vocês. Espero que todos estejam bem, com saúde. Vamos, nessa noite, fazer a nossa reflexão, o nosso pensamento. Óbvio, a reflexão foi ontem, mas o Evangelho no Lar também é uma reflexão, não é um estudo, mas é um pensamento dentro de nós, para que nós possamos cotidianamente, diariamente, olhar o mundo de uma visão diferente, uma forma diferente. Então, abençoando a todos, pedindo, claro, a Deus que abençoe a todos e agradecendo mais uma vez a participação de cada um. Então, vamos ver a leitura aqui do pensamento. Desculpa aí. Pensamento. Deixa eu colocar aqui na tela. Isso, vamos ouvir a narração. Trate com afabilidade a todos. O vizinho que senta a seu lado na condução não é seu inimigo, nem seu concorrente. Trata-se, sempre, de seu irmão, a quem você precisa acolher com simpatia. Não procure brigar com ele, para conquistar maior conforto, e dê você mais conforto a ele. Mesmo insensivelmente, você receberá de volta as vibrações de gratidão de seu coração. Assim seja. Deve ter saído um pouquinho de eco aí, mas tudo bem. Então, vejam que é um chamativo muito interessante. E óbvio que sempre conseguimos, ou sempre há uma forma de interligar as duas leituras, tanto essa que é de base, como a próxima que vai ser o objeto mesmo da nossa reflexão dessa noite. Mas antes, vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer a Jesus, vamos pedir que Ele nos abençoe e nos ilumine. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, por esses momentos de paz, de luz, de alegria, de reflexão. Senhor, seja conosco, nos abençoando, nos fortificando, nos iluminando, trazendo tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Agradecido vos somos por todo esse amparo que tem para conosco, por esse carinho tão grande com que cuida de cada um de nós. Rogo, Senhor, nessa noite, as bênçãos para cada irmão nesse momento. Que recebam, Senhor, todas as formas possíveis de ajuda para que possam suplantar suas dificuldades, as suas provas tão grandes que cada um passa. Agradecido, Senhor, vos somos por esse momento importante que todos nós passamos. Senhor, abençoa cada um, fortifica, ilumine, e que esses minutos que nós aqui estamos sejam de muita paz, de muita tranquilidade e de muito amor. Rogamos a seu Isaac, seu Pires, Manuel Moreno, Caboclo Aroeira, Ismael, nosso irmão Gregório, a nossa proteção amada e querida, ao glorioso Santo Antônio de Pádua, a nossa Mãe Santíssima. Permissão para iniciarmos nosso Evangelho do lar dessa noite, no lar dessa noite, rogando que as portas dos nossos lares sejam cruzadas com as espadas dos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, impedindo a entrada de obsessores e importunadores da ordem que nela queiram penetrar. Que a paz do Senhor seja com todos, que assim seja e graças a Deus. E que assim seja, graças a Deus. Então, eu esqueci de pegar o número do capítulo. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui, 27.
pedi e obtereis. Falaremos hoje das preces inteligíveis. Então vou tirar aqui a câmera e vou colocar a narração no ar. Palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá a mim no fim da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. São Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia e, desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever. Alguns, mesmos, por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes e em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações. Lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo é rebaixá-lo. Capítulo 28, número 2. E que assim seja. Eu estou usando os recursos da informática para poder... Eu sei que falar informática nos joga, denuncia a minha idade, mas vamos lá. Usar os recursos da tecnologia para que torne-se mais dinâmico e também mais... que eu tenho tropeçado bastante na leitura. Então, de repente, fica mais dinâmico e melhor para acompanhá-lo. Semana que vem a gente vê da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Na semana passada nós falamos bastante sobre a prece e sobre o poder da vibração e da transmissão dessa prece. Hoje nós estamos falando das preces inteligíveis, ou seja, as preces que são claras de serem transmitidas. Muitas vezes nós vemos pessoas que vão fazer uma prece e utilizam aquelas palavras rebuscadas, difíceis, cheio de um monte de floreios, digamos assim, que às vezes ela é uma prece bonita, você percebe que tem uma profundidade, mas não alcança as pessoas. Por vezes há pessoas que vou rezar 10 Ave Maria, 20 Pai Nossos, eu vou fazer a prece e tal, vou fazer isso, e força-se uma repetição da qual não tem a alma, a nossa alma, a transmitir aquela mensagem. E nós vimos semana passada que a prece principal não é a que é mais bonita, a que é mais elaborada, mas é aquela que é mais sentida e a mais generosa possível. Então nós temos que olhar sempre por esse ângulo. Generosidade, o que os nossos corações conseguem alcançar o próximo. Não adianta nada fazermos. Eu sei que cortou um pouquinho do início da mensagem, que é: se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro
para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Vão dos dois jeitos. Um é usar essas palavras rebuscadas, e o outro é usar uma linguagem não muito polida. Vamos colocar assim. Uma linguagem vulgar, uma linguagem pouco respeitosa. Então, não quer dizer que vai perder o efeito, ou que não terá efeito nenhum, mas certamente perderá a eficácia. Porque quando conversamos com Deus, o que eu estava falando na semana passada e falei hoje, não é preciso ter um linguajar polido, culto, erudito, não. Mas é preciso ter um linguajar amoroso, tranquilo. Preciso ter o sentimento dentro de nós, vibrarmos esse sentimento. Por isso que tem horas que a gente está tão atarantado, tão cheio de dificuldades, que a gente não consegue nem articular uma oração, uma prece. A gente até pede para alguém, por favor, fulano, me ajuda aqui a fazer uma prece, ou então ora aqui comigo, porque eu não estou conseguindo nem articular meus pensamentos. Tudo bem. Então, alguém faz aquela prece, intercede, alguém ora por uma outra pessoa, que eu falei lá no passado. Mas, ao mesmo tempo, aquela pessoa que ali está, se não estiver numa situação difícil, tem que também entrar em sintonia para receber as bênçãos dessa prece. Então, toda vez que nós nos colocamos na posição de fazer uma prece, seja ela individual para nós mesmos, ou coletiva, quando fazemos a prece para as outras pessoas ou outras pessoas, nós temos que colocar sempre o peso, a questão do nosso pensamento, do nosso momento interno de dedicação àquela situação. Abrirmos mão de nós mesmos e abrirmos mão de uma certa preferência ou algo que nós achemos que somos melhores. Por exemplo, eu sou um frequentador lá do grupo espírita há 20 anos. 20 anos eu estou lá, eu contribuo, eu faço parte, trabalho na corrente mediúnica. Então, por isso, quando eu fizer uma prece, ela deveria ser ao menos ouvida. Esse pensamento, ele está em desacordo com o princípio divino. Porque quando nós nos conectamos, a prece nada mais, nada menos que é uma conversa nossa com Deus. É um momento de aproximação dos entes queridos, dos trabalhadores espirituais. Então é aquele momento que não tem uma solenidade, um algo muito formal, não, mas tem que ter um grande respeito, tem que ter um desapegar. Por exemplo, a gente vai fazer uma viagem. Se a gente fecha o olho ali rapidinho, Senhor, me acompanha nessa viagem, me abençoa, me ilumina, me ajuda, me livra de qualquer coisa que venha a atrapalhar o andamento da viagem, mas que se cumpra em mim tudo o que foi previsto. É rapidinho, talvez nem use essas palavras, né? O Senhor, cuida de mim. Senhor, obrigado por aqui estar e me acompanhe nessa viagem. Simples. Se dentro do coração
quando fazemos essas palavras, a gente já sabe que não pode falar assim, ó, não tomara que o ônibus não bata. Tomara que o motorista, os espíritos peguem a mão dele e não deixe acontecer nada. Tomara que tudo aconteça do jeito que eu acredite que tem que acontecer. Perdeu não é o respeito, mas a base da caridade, do amor, do princípio espiritual. Porque, como espírita, nós sabemos que temos que passar pelas provas. Se naquele ônibus ele vai sofrer um acidente, há uma necessidade, ou aquele motorista é um pouco mais imprudente e vai provocar alguma situação difícil, se eu não tiver que passar por aquilo, o Senhor me ajude. Mas se eu tiver que passar, me socorra, me acuda. Então, entender que não é tirar a prova, mas nos ajudar a vencer. Eu estou dando um exemplo bem básico, bem grosseiro. Serve para onde? Para cá? Um andar da casa para o trabalho, trabalho para casa, ou vai na esquina e volta. É um pensamento que sempre tem que nos cercar. Mas então eu não posso pedir a Deus que não aconteça nada comigo? Pedir pode. Mas lembre-se que não é a nossa vontade quem manda. Não é a nossa determinação, o nosso sentido é que determina ou importa para uma determinada situação. São as necessidades. Por isso que muitas pessoas, ficam chateadas, ficam aborrecidas. Eu fui, estamos na época de férias, mas eu fui passear, ou logo agora que eu estou de férias acontece essa doença comigo, poxa, eu não posso sair, eu não posso fazer nada. Cadê aquele entendimento dentro de nós de compreender as necessidades da situação? É aquele momento em que a alma ela tem que falar mais alto. Eu sei que é muito difícil, raras são as pessoas que enfrentam a vida de uma maneira bem espontânea, bem leve, bem suave. Mas não impede que nós tentemos. Não impede que nós possamos nos transformar. Não é verdade? Então, as preces, elas têm que ter o potencial de transformação. Essa transformação tem que vir com compreensão, capacidade. Eu estou passando por um problema muito difícil, eu não posso pedir a Deus que me interceda por mim? Claro que pode. Claro que pode. Tanto pode como deve. Lembra Jesus falando? Pede e recebereis. Mas não é simplesmente colocar a condição de você receber aquela situação. Então a gente se coloca com humildade. Senhor, passando por esse problema de saúde, eu estou passando por esse momento difícil na minha vida, eu sei que por algum motivo eu estou passando por isso, mas o Senhor poderia me ajudar a vencer esse momento, a compreender, a atravessá-lo da melhor maneira? Notaram? É uma diferença. Não estou ensinando a rezar, muito pelo contrário. Estou aqui dando dica de como nós podemos nos comportar para essas orações. Então, deixa eu botar aqui que é interessante isso aqui. Hoje em dia já não tem tanto, mas no passado as missas eram em latim, lá na Igreja Católica, e muita gente não entendia nada. E, de novo, muitas vezes
nós ouvimos pessoas fazendo as preces mecanizadas, repetindo as mesmas coisas. Não tem aquela vibração. Estão falando palavras bonitas, estão falando palavras de libertação, de salvação, mas nota que é algo mecânico. Ou decorado, ou então é feito da boca para fora. Uma prece, ela tem que tocar o próximo. Não só o próximo encarnado, não. Se a gente fizer uma prece pessoal, só nós, no nosso interior, em silêncio, ela tem que tocar a espiritualidade. Quando fazemos essa prece de uma maneira consciente, inteligente, de uma forma a não burlar as diretrizes divinas, essa prece toca o coração daqueles irmãos. Uma vez eu comentava com uma pessoa que passava por uma situação difícil, e a pessoa fala, mas Dan, toda noite eu ajoelho e faço uma oração, peço sempre a Deus. Aí eu falei, mas por que você não pergunta? Por que você não questiona a Deus? A pessoa, mas Dan, perguntar, sim, respeitosamente. Você chega durante a sua oração e pergunta para Deus, Senhor, eu não sei o que está passando comigo. Não sei, eu compreendo que tem encarnações, eu compreendo que eu tomei um monte de decisões erradas durante a vida, eu sei que eu poderia ter feito certas coisas melhores, diferentes, de um outro modo, outro jeito de ser. Mas, Senhor, nesse momento, eu estou precisando de Ti. Está difícil, a situação está complexa. Então, peço ao Senhor, tem de misericórdia. Porque por que eu tenho que passar por algo tão complicado? Me ajuda, intui alguém para que possa me dar uma ajuda, de repente, a ouvir, ou me dê a tranquilidade, poder de compreender, compreender, né? Ao ouvir um irmão a falar sobre isso e não me irritar. Então, são mecanismos que nos ajudam a trazer uma eficácia, trazer um valor para a prece. Mas, poxa, eu não tenho inspiração. Não tem problema. Aqui no próprio livro, mais à frente, nós vamos ver diversas orações que nós podemos fazer. Mas calma aí. Vocês vão perguntar assim para mim, mas Dan, você falou que não podemos mecanizar, senão não vai valer. Eu digo mecanizar, decorar orações e simplesmente falar. Repeti-las 200 vezes, 50 vezes, 20 vezes. Isso é mecanizar. Mas você pegar uma oração, você está sem inspiração, você está preocupado, você vai ler uma prece. Mas enquanto você está lendo aquilo que está escrito, ou então você vai repetir aquilo que você já gravou, vai pensando na sua situação. Vai pensando naquilo que você está passando. Coloca para Deus o quão difícil é tudo aquilo que você está vivendo. Não se entrega. Mas, ao mesmo tempo, não coloque Deus, a espiritualidade, numa situação difícil. Não é que Deus vai ficar encurralado, não tem para onde ir, mas Deus simplesmente vai aguardar até a nossa maturidade, a nossa compreensão se elevar um pouco e nós podemos entender. Então, não devemos orar por orar. Não, toda noite antes de dormir eu tenho que orar.
Ah, porque se eu não orar, os espíritos vão me carregar, vão me levar lá para dentro do umbral. Não. Durante a noite, perdão, à noite, antes de dormir, é bom orar. Mas não é para ninguém, mas é para agradecer pelo dia. Por muitas vezes eu não oro, mas eu passo o dia, sempre que eu posso, eu vou agradecendo por todo momento que eu vivi, por cada situação que eu vou vivendo. Aí eu chego na hora de deitar, eu já estou um pouco mais cansado, aí eu converso, ou eu passo rapidamente, né? Conversando com Deus, Senhor, que amanhã seja um dia tão bom quanto esse. Então, vejam que às vezes uma prece, ela é rápida, ela é direta, extremamente eficaz. Ah, mas não, eu preciso ficar ajoelhado na cama, eu preciso fazer. O que você acha que tenha que fazer, faça. Ah, eu posso ficar deitado, fechar meu olho e orar? Pode. Muitas pessoas eu conheço que adoram fechar o olho e orar, deitadinho, porque já aproveita aquele momento que está fazendo a oração, já vai relaxando e dali já vai dormindo. Ah, mas eu não terminei a prece, não tem problema, de manhã você faz. Porque o que importa é o nosso sentimento. O que importa é como nós estamos nos sentindo. O que importa é ter a alegria de viver e a esperança de que o que vai vir é ainda melhor. Não acreditem nas preces repetidas 30, 50, 70 vezes. Não que, de novo, não quer dizer que todas as preces repetidas são ruins, não. Mas aquelas que são repetidas sem sentimentos, só por serem repetidas, não alcançam tantos objetivos quanto aquela única prece rápida, mas com muito sentimento, muito carinho dentro de si. Nosso pensamento para Deus, ele é transparente. As pessoas não veem, mas Deus vê. Então, Deus vendo o nosso pensamento, ele sabe que se aquilo que nós estamos pedindo é honesto. Uma vez eu estou aqui divagando muito, mas uma vez uma pessoa comentou comigo, mas não, eu queria estar pedindo a Deus por mim, pelas situações que eu estou passando, para Ele me livrar dos problemas. Eu sei que eu não devo, mas ao mesmo tempo eu tenho que pedir. Aí eu falei, mas se você acha que tem que pedir, peça. Tá? Porque o próprio fato de você estar pensando, Deus já está ouvindo. E depois de um tempo, essa mesma pessoa faz, não, eu comecei a fazer aquilo, comecei a pedir. Mas no meio da prece, eu falei assim, mas eu sou muito cara de pau, estou pedindo tanta coisa e não faço tanto. Falei, mas também não precisa se julgar tanto não, fica tranquilo. Deus é um bom amigo, Deus é um pai misericordioso, amoroso, Ele quer ver o melhor da gente. Ele não quer ver filhos humilhados, filhos rebaixados, Ele não quer ver isso. Ele quer ver filhos que estão ali na lida, no trabalho, quer ver filhos que estão vivendo aquele momento da melhor maneira. Como no outro texto, semana passada, dizia, não adianta ficar reclamando pelo leite derramado. Ela fez um monte de erros, ele chega agora, Senhor, me perdoa, fiz um monte de coisa, me livra dessa situação. Deus vai falar, tudo bem, perdoado já está. Mas as consequências são suas, você tem que passar por isso. Algumas vezes Deus até ameniza essas situações, para que passe de uma maneira, ou então posterga, interrompe aquele momento e joga lá para frente. Mas nós vamos
ter que passar por aquela situação. Vocês tenham certeza disso. Então, que nós possamos entender que a prece não é um conjunto bonito de palavras. A prece, eu tenho que iniciar a prece agradecendo a Deus, aos bons espíritos, eu tenho que, no meio, agradecer, fazer isso, eu tenho que fazer o pedido tal, no fim eu tenho que fechar agradecendo. Não. A prece não tem um formato definido. A prece tem dentro de nós o nosso desejo mais sincero. A prece dentro de nós é aquele momento da nossa intimidade, que nós conversamos com Deus daquela maneira mais natural e mais pessoal possível. Senão, quando colocamos Deus num patamar muito alto, do qual nós não temos condição de alcançá-lo, as nossas preces vão se tornando insípidas, vão se tornando cada vez menos relevantes, porque eu estou pedindo para a um ser que está muito longe, não sei nem se está ouvindo a minha prece. Então tenha fé, peça com carinho, peça com amor, peça com honestidade. E dentro do pedido, lembre-se também de entender das necessidades, dos porquês que está passando aquilo ali, quais os erros que foram cometidos, quais os acertos que foram cometidos, e que possamos todos nós orarmos em uníssono. Vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer a Deus, vamos entregar nas mãos dele, entregar nas mãos de Jesus tudo aquilo que nós passamos. Então, que Jesus abençoe a todos, ilumine e fortaleça. Domingo estaremos aqui firmes e fortes, se Deus assim nos permitir, que tenham um recesso maravilhoso, que estejam tendo momentos maravilhosos em suas vidas. E se não tiver, quiser ligar, quiser conversar, fica à vontade. Pode mandar mensagem, o telefone não desliga. Eu só me desliguei dos compromissos firmados, mas continuo atuando, tá bom? Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos. Jesus, meu grande amigo, nosso grande mentor, governador desse planeta, irmão querido, obrigado, Senhor, pela conversa franca, obrigado pela alegria da reunião dos amigos que aqui estão, dessa família espiritual. Põe a vossa mão na cabeça de cada um, liberta, fortalece, ilumina, ajuda a cada um a vencer as suas dificuldades. Retira aqueles irmãos que estão atrapalhando o resgate de cada um de nós, para que nossa tarefa não seja tão difícil. Também, Senhor, nos dê a tranquilidade, a humildade e a ponderação de evitar determinados assuntos, de pensar tão distantemente das situações, de provocar a ira do próximo. Ajuda-nos, Senhor, a compreender e sermos amigos melhores, seres melhores, pessoas, indivíduos melhores. Agradecido vos somos, Senhor, por todo esse amparo, por todo esse carinho, por toda essa ajuda. De novo, não importa o dia, o momento, Senhor, que o amigo esteja ouvindo essa transmissão. Ajuda, fortalece, dê bom ânimo, muito carinho e muito amor a cada um. Rogamos a seu Isaac, a seu Pires, a Manuel Moreno, Caboclo Aroeira, Ismael, nosso irmão Gregório,
a nossa proteção amada e querida, ao glorioso Santo Antônio de Pádua, a nossa Mãe Santíssima. Permissão para encerrarmos nosso Evangelho Evangelho no lar dessa noite, rogando que as portas dos nossos lares sejam cruzadas com as espadas dos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, impedindo a entrada de obsessores e importunadores da ordem que nela queiram penetrar. Meus amados, muita paz, muito amor, muito carinho, muita lucidez, bom ânimo, e que Jesus abençoe a cada um, hoje e sempre. Que assim seja.